na busca por pessoas de verdade que trabalham com impacto social, chegamos a João Pessoa, terra boa. Conhecemos a história da Aline, contadora de histórias, que veio lá de São Paulo, e também de seu Dimas, além do Matheus, que trabalham em uma organização que já foi abrigo de jovens no abandonado centro antigo da capital paraibana. A gente queria entender mais sobre o porquê desse pessoal ter escolhido trabalhar justamente com o terceiro setor em pleno Brasil. Esses dias agora eu coloquei a mesa aqui fora, coloquei os livros em cima e uma senhora estava passando com o carrinho de bebê, e ela é babá, e ela estava olhando para um livro. E eu falei, ei senhora, a senhora quer levar esse livro? Pode levar que é seu. Ele falou assim, ela falou, eu posso levar o livro? Eu falei, claro que pode. Aí ela disse, é porque ontem eu passei aqui e eu li esse livro, uma parte dele, e me emocionou muito, porque eu lembrei da minha filha. Aí eu falei, ele falou, por isso que eu voltei, para ver se o livro estava na mesa. Aí eu falei, então a senhora pode levar que é teu. Aí ela falou assim, que bom que eu posso levar, porque esse livro me fez lembrar dela. Eu falei, é? E essa sua filha está onde? Eu falei, está em alguma cidade? Ela falou, não, agora ela está morando no céu. Então eu queria falar que me fez e confortou o meu coração, tá lendo agora a passagem que esse livro estava aqui. Então, é coisas como essa, por exemplo, que a gente não tem a dimensão que a gente às vezes está fazendo na vida de outra pessoa, sabe? A gente só está fazendo a oportunidade de que aconteça um encontro, que seja o encontro da diferença, que seja o encontro do afeto, e que esse diálogo mudou a minha manhã e mudou a manhã dela. E aí gerou aquilo tudo, uma coisa que é excepcional, que é quase um milagre da vida, que é isso que a gente procura fazer. Então, eu acho que quem está disposto a isso, está disposto a causar uma diferença no mundo. As pessoas protagonizando a sua história. O Roger era um bairro que tinha uma autoestima muito baixa, por ser um bairro que era reconhecido apenas pelo presídio, pelo lixão, que funcionou há quase 50 anos aqui na cidade, era o lixão metropolitano da cidade de João Pessoa. Então era um bairro que tinha uma autoestima baixa, as pessoas eram vistas como os coitados do Roger, né, que morava num bairro onde está o maior presídio do estado da Paraíba e o maior lixão também da Paraíba. Então a gente começou a trabalhar com a comunidade em 96, tentando resgatar essa autoestima da comunidade e mostrando para eles, trabalhando com eles, a capacidade de cada um, para que eles protagonizassem a sua história. Eu cheguei através da minha mãe, na Casa Pequena Davi, no ano de 2007. Eu era educando, né? Acho que sou um eterno educando, sempre estou aprendizado, tanto agora como educador com as crianças. E aí, quando eu entro aqui, eu começo a ver as artes. No caso, que é a oficina de música. Antes a gente tinha uma oficina chamada Dança de Rua, que era uma oficina com o professor Guto, uma oficina maravilhosa, incrível. Que havia várias danças, assim, aquela dança popular que a gente chama hoje de danças urbanas. Então, mais dança da comunidade, um hip hop, né? E aí tem a oficina também de música, uma oficina de maracatu muito incrível também, em que eu via e fui começando a sentir interesse pela música, aquela afinidade pela música, né? E aí foi uma paixão, assim, foi um divisor de águas, que foi quando eu comecei a contar histórias. Eu passei durante 2 anos da minha vida, vindo e voltando de São Paulo, andando pelos sertões e contando histórias para as crianças do sítio do Cedro, o sítio do Trapiá, na cidade de Nazarezinho, que foi a cidade que me acolheu. Então foi por isso que eu fui tomada assim, por um amor, uma coisa que eu nunca senti na minha vida, que eu sempre faço essa pergunta para mim mesma e sempre fiz, né? Por que eu conto histórias? Para quem eu conto histórias? E para que eu conto histórias? E ali sentada embaixo de uma árvore, contando histórias para as crianças daquele sítio, que me olharam e falaram, você é um Cirque du Soleil, né? E eu com um pandeirinho só na mão, com um boneco do lado, eu falei, caramba, nossa, eu nunca me senti assim, tão importante, né? Exaltada na vida de alguém. E como aquelas crianças, sabe, fizeram todo um valor
de uma história tão singela que eu vim contar. Chegar no Castelo Branco e contar naquele domingo as histórias aqui na Praça dos Brinquedos, para aquelas 5 crianças sentadas aqui na frente. Eu nunca morei, há 6 anos que eu estou aqui, em outro lugar que não seja na frente dessa praça, né? E quando eu terminei a contação de história, aquelas crianças olharem para mim e falarem assim, domingo que vem você vai voltar? E aí aquilo eu falei, eu fui intimada assim, colocada na parede. Eu falei, e volto, quase, né? E aí eu voltei. E aí percebi que de 5 tinha 10. E aí percebi que na outra vez tinha 15. E aí fui percebendo que não tinha mais como eu me desvincular daqui. Não tinha mais como. Porque já era um compromisso social. Já era uma responsabilidade social que eu tinha, um dever a cumprir na minha vida. E aí eu fui entender o que era você ter uma missão. Foi feito um diagnóstico na comunidade, a gente viu quais as maiores demandas da comunidade e naquela época o trabalho infantil era um índice altíssimo, a violência doméstica era um índice altíssimo e a questão da educação também era muito forte, a fragilidade das escolas aqui. Você é uma pessoa importante, você pode ser um cidadão, você pode ajudar as pessoas, você pode construir alguma coisa para que sua vida se torne outra. Fuja dessa realidade que você vê, que era uma realidade que eu via, né? Eu não tinha uma realidade, eu era uma criança em vulnerabilidade social, com vários direitos infringidos. E eu chego aqui na Casa Pequena Davi e esses direitos começam a dar retorno. Um direito básico, gente, direitos básicos, a educação, ao lazer, a alimentação. Não podemos hoje estar esperando pelo Estado, né? Não pode estar esperando pelos governos, seja estadual, federal, municipal. A gente não pode estar sentado esperando o governo chegar a gente. Então a gente tem que tomar iniciativa, a gente tem que se organizar, seja em associação, em cooperativa, ou abrindo o seu próprio negócio. A gente tem que buscar empreender, né? Então vamos deixar de esperar pelo governo, deixar de esperar por ajudas, né, a fundo perdido e tomar iniciativa, né? Usar a criatividade. Eu acredito que mesmo com os desafios que a sociedade vem enfrentando, uma pandemia que o mundo não estava preparado, ninguém estava preparado para enfrentar, mas eu continuo acreditando nas pessoas, eu continuo acreditando no ser humano. Eu acho que nós podemos transformar toda uma situação de calamidade pública, transformar tudo isso aí, desde que a gente começa a praticar, a exercitar a empatia. Eu acho que a partir do momento que a gente começar a exercitar essa empatia, a gente começa a transformar.